Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora você vai ouvir uma mensagem da sala do trono de Deus que vai mudar a sua vida. Fique de olho na série Os Milagres de Cristo Jesus registrados no Evangelho que escreveu o evangelista e doutor Lucas. Aqui agora ouça parte 7 de 13, o 11º milagre. O poder de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, sobre a natureza. Se sente preparado para o mergulho nas páginas do Evangelho de Lucas? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos Matetés e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio catabalmo, uma tempestade laufafer, de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar suntapron. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre Epistates, apolume, Epistates, apolume, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Egeiro e Jesus, repreendeu o vento, anemos, e a fúria, Clodon, da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então, ledes: onde está a vossa fé? Pistes. Ele, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos, anemos, e as ondas rudor repreende Epitasso e lhes obedece Upacono? Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Você vai gostar do resultado. Se prepare para ouvir o dinamis de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, sobre a natureza. Lucas 8, 23 a 25. Eu fico imaginando as tempestades da vida não anulam o cuidado amoroso de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Não haveria o arco celeste sem a tempestade, nem o dom das lágrimas
sem a dor. Eu e você só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. Eu e você só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está trevosa. Quero que se lembre disso. É das profundezas da nossa angústia que nos erguemos para as maiores conquistas da vida. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, deu uma ordem aos matetés, aos discípulos, para entrarem no barco e passarem para outra margem, para a região de Gadara, onde havia um homem possesso. Enquanto eles atravessavam o mar navegando, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, cansado da faina, dormiu e uma tempestade terrível o surpreendeu, enchendo de água o barco. Os matetés, discípulos apavorados, clamaram a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, repreendeu o vento e o mar, e os matetés, discípulos, ficaram maravilhados. Quero que fique de olho nos milagres de Yeshua HaMashiach, registrados no Evangelho que escreveu o evangelista e doutor Lucas. Quer aprender aqui agora significados importantes? Fique conectado. Em primeiro lugar, as tempestades da vida são inesperadas. O mar da Galileia era famoso por suas tempestades. Os ventos gelados do Monte Hermon, 2.790 metros, algumas vezes descem com fúria dessas alturas alcantiladas e sopram com violência sobre o mar encurralado pelos montes, provocando terríveis tempestades. As tempestades da vida são inesperadas. Algumas vezes colhem-nos de surpresa e nos deixam profundamente abalados. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, as tempestades da vida são perigosas. O evangelista Mateus diz que o barco era varrido pelas ondas. Mateus 8:24. O evangelista Marcos diz que se levantou grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que a embarcação já estava a encher-se de água. Marcos 4:37. O evangelista e doutor Lucas diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de sossobrar. Lucas 8:23. Fique de olho na Bíblia. As tempestades da vida são ameaçadoras e perigosas. São verdadeiros abalos sísmicos e terremotos na nossa vida. Muitas vezes,
as tempestades chegam de forma tão intensa que abalam as estruturas da nossa vida, da nossa família. Põe no chão aquilo que levamos anos para construir. De repente, uma doença incurável abala a família, um acidente trágico ceifa uma vida cheia de vigor e muito mais. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Em terceiro lugar, as tempestades da vida são surpreendentes. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. O Mar da Galileia era um lugar muito conhecido daqueles matetés, discípulos de Jesus Cristo. Alguns deles eram pescadores profissionais e conhecia cada palmo daquele lago. Muitas vezes eles cruzaram aquele mar lançando suas redes, mas agora eles, os matetés, discípulos de Jesus Cristo, estavam em apuros. Fique atento. Aquilo que parecia ser administrável tornou-se uma força incontrolável. Muitas vezes as tempestades mais borrascosas que enfrentamos na vida não vêm de horizontes distantes, nem trazem coisas novas, mas apanham aquilo que era ordinário e comum em nossa vida e botam tudo de cabeça para baixo. Ainda hoje há momentos em que as maiores crises que enfrentamos nos vêm daqueles lugares onde nos sentíamos mais seguros. Quero que se lembre disso. Fique atento. As tensões que enfrentamos nas tempestades da vida. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia de seus matetés, discípulos, e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Lucas 8, 22 e 23. Coloque a Bíblia em sua mente e fique atento. Este texto apresenta algumas tensões que enfrentamos nas tempestades da vida. Se sente pronto e preparado para ouvir? Em primeiro lugar, quer saber como conciliar a obediência a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, com a tempestade? Os matetés, os discípulos, entraram no barco por ordem expressa de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, e mesmo assim enfrentaram a tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus, os matetés de Jesus Cristo. E ainda encaravam ventos contrários. Os discípulos de Yeshua HaMashiach estavam onde Yeshua HaMashiach os mandou estar,
fazendo o que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, os mandou fazer, indo para onde Jesus Cristo os mandou ir. E mesmo assim, foram surpreendidos por uma terrível borrasca. Você se lembra que Jonas enfrentou uma tempestade porque desobedecia a ordem expressa de Deus? E agora os matetés, os discípulos de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, enfrentam tempestades porque obedecem a Ele. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, quer saber como conciliar a tempestade com a presença de Yeshua HaMashiach e o Jesus Cristo. O fato de Jesus Cristo estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. O céu não é aqui. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo foi a uma festa de casamento e mesmo estando lá, faltou vinho. Um cristão que anda com Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, pode enfrentar e muitas vezes realmente enfrenta terríveis tempestades. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, passara todo aquele dia ensinando os matetés, os discípulos, as parábolas do reino de Deus. Mas agora viria uma lição prática, um significado e conteúdo espetacular. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, sabia da tempestade. Ela estava no currículo do Filho de Deus para aquele dia. A tempestade ajudou os matetés, os discípulos de Yeshua HaMashiach, a entenderem que podemos confiar nele e Jesus Cristo nas crises inesperadas da vida. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, quer saber como conciliar a tempestade com o sono de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Talvez o maior drama dos matetés, dos discípulos de Jesus Cristo, não tenha sido a tempestade, mas o fato de Jesus Cristo estar dormindo durante a tempestade. Na hora do maior aperto dos matetés, Jesus Cristo estava dormindo. Às vezes temos a sensação de que Deus está dormindo. O Salmo 73 fala sobre o sono de Deus. Aquele que não dormita nem dorme, às vezes parece não estar atento aos dramas da nossa vida, e isso gera uma grande angústia em nossa alma. Fique atento agora. As grandes perguntas feitas nas tempestades da vida. Lucas 8, 23 e 24. Enquanto navegava o Pleu, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Epistates, epistates, apolume, mestre,
mestre, estamos perecendo. Despertando-se Egero e Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou. Pauam, e veio bonança. Lucas 8, 23 e 24. Fique de olho nos milagres de Yeshua HaMashiach, registrados no Evangelho que escreveu o evangelista e doutor Lucas. O texto em tela apresenta-nos uma informação e duas perguntas. Todas elas são instrutivas. Elas nos mostram a estrutura do texto. As lições emanam dessas perguntas. Aqui temos a pedagogia da tempestade. Fique atento. Em primeiro lugar, a informação dos discípulos a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Os discípulos matetés, apavorados, informam a Yeshua HaMashiach. Epistates, apolume, epistates, apolume. Mestre, estamos perecendo. O evangelista Marcos coloca a mesma situação, uma pergunta em tom de censura. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Didáscalos, mestre, não te importa que apolume pereçamos. Fique de olho na Bíblia. Os discípulos matetés de Yeshua HaMashiach inquietaram Jesus Cristo mais do que a tempestade. Você sabia? Eles despertaram Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, aos gritos. A pequena fé orou: salva-nos. E o grande medo gritou: pereçamos. Aqui havia três coisas. Primeiro, a reverência por Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Senhor, didáscalos. Em segundo, uma súplica inteligente: salva-nos. Terceiro, um argumento irresistível: apolume, perecemos. Eu e você precisamos recorrer a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, na hora da aflição. A palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmos 50, versículo 15. Coloque a Bíblia em sua mente. Essa pergunta nasceu do ventre de uma grande crise. Mestre epistates, apolume, perecemos. Didáscalos, perecemos. Seu parto se deu num berço de muito sofrimento. Os matetés, os discípulos de Yeshua HaMashiach, estavam vendo a carranca da morte. O mar embravecido
parecia sepultar suas últimas esperanças. Depois de esgotados todos os esforços e baldados todos os expedientes humanos, eles, os matetés, discípulos, clamaram a Yeshua HaMashiach, a Jesus Cristo. Quero que se lembre disso. Quer saber o que esse grito dos matetés de Yeshua HaMashiach sinaliza? Primeiro, esse grito evidencia um medo gerado pela tempestade. A tempestade provoca medo em nós, porque ela é maior do que nós. Em tempos de doença, perigo de morte, desastres naturais, catástrofes, terremotos, guerras, comoção social, tragédias humanas, pandemia, explode do nosso peito esse mesmo grito de medo e dor. Epistates apolume. Mestre, estamos perecendo. Fique de olho nos milagres de Yeshua HaMashiach registrados no Evangelho que escreveu o evangelista e doutor Lucas. O evangelista Mateus registra, mas os discípulos vieram acordá-lo, ligeiro, clamando: Kyrios, salva-nos, sós perecemos a polume. O evangelista Lucas diz: Epistates, estamos perecendo a polume. Essas palavras expressam mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositar nossa ansiedade, nossos problemas e perturbações aos pés dele e descansar em sua providência divina. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, esse grito evidencia alguma fé. Se os matetés de Yeshua HaMashiach estivessem completamente sem fé, não teriam apelado a Jesus Cristo. Eles, os discípulos, os matetés, não o teriam chamado Epistates, soberano, didáscalos, mestres, Kyrios, Senhor. Não teriam pedido a ele para salvá-los. Naquela noite trevosa, consegue imaginar? Naquela noite trevosa, de mar revolto, de ondas assombrosas que chicoteavam o barco e ameaçavam engoli-los, reluz um lampejo de fé. Eu fico imaginando quantas vezes nessas horas eu e você precisamos voltar para Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, em forte clamor. Quantas vezes a urgência na nossa voz, na hora da tempestade, quando os nossos recursos se esgotam e a nossa força se esvai. Precisamos clamar: Epistates, soberano, didáscalos, mestre, Kyrios, Senhor, apolume, estamos perecendo. Guarde isso. Em terceiro lugar,
Esse grito evidencia uma fé deficiente. Se os discípulos, os matetés de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, tivessem uma fé madura, não teriam capitulado ao pânico e ao desespero. A causa do desespero não era a tempestade, mas a falta de pistes de fé. O perigo maior que eles, os matetés de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, enfrentavam não era a fúria do vento ao redor, mas a incredulidade interior. Havia deficiência de pistes de fé no conhecimento dos matetés, dos discípulos de Yeshua HaMashiach. Mesmo dormindo, Jesus Cristo sabia da tempestade e das necessidades dos seus matetés, de seus discípulos. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, a pergunta feita por Jesus aos discípulos. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, perguntou aos discípulos. Então, lhe disse, onde está, este rimão, pistes, onde está a vossa fé? Os matetés de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, falharam no teste prático e revelaram medo e não fé ao dizerem, Mestre, epistates apolume, estamos perecendo. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Algumas vezes ficamos com medo porque duvidamos que Yeshua HaMashiach esteja no controle. Algumas vezes enchemos nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora de controle. Algumas vezes desesperançamos-nos porque julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. Aqueles discípulos no mar revolto deveriam ter fé e não medo, e isso por 4 motivos, 4 razões. Se sente pronto para ouvir a promessa de Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo havia empenhado sua palavra a eles. Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Lucas 8:22. O destino dos matetés de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, não era o naufrágio, mas a outra margem do lago. Para Jesus Cristo, promessa e realidade são a mesma coisa. Quero que se lembre disso. O que ele, Jesus Cristo, fala, ele, Jesus, cumpre. Jesus não promete viagem calma e fácil, mas garante chegada certa e segura. Quero que se lembre disso. Ouça agora a presença de Yeshua HaMashiach. E a presença de Jesus é a presença de Jesus que nos livra do temor. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, estava dentro do barco com seus matetés, discípulos. A presença de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nas tempestades é nossa âncora, é nosso porto seguro. Os matetés de Jesus Cristo se entregaram ao medo, porque se esqueceram de que Jesus estava com eles. O Rei do céu e da terra estava no mesmo barco.
e por isso o barco não podia afundar, só sobrar. O Criador do universo, o Criador do vento e do mar está conosco. E Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Deus conosco, e não precisamos ter medo das tempestades da vida. Quero chamar sua atenção para essa verdade. A paz de Yeshua HaMashiach, enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus Cristo estava dormindo, descansando. Será que Jesus Cristo sabia que a tempestade viria? É óbvio que sim. Ele, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, sabe de todas as coisas, nada o apanha de surpresa. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus Cristo, fazia parte do currículo de treinamento da escola dos matetés dos discípulos. Mas, se Cristo Jesus, ou Yeshua HaMashiach, sabia da tempestade porque dormiu, ele, Cristo Jesus, Jesus Cristo, dormiu por duas razões. Descansava totalmente na providência do Pai e sabia que a tempestade seria pedagógica na vida de seus discípulos na escola de Cristo. Ouça o poder de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Lucas 8:24. E Jesus Cristo falou com os homens primeiramente, porque eles eram os mais difíceis de lidar. O vento e o mar poderiam ser repreendidos depois. Existem horas em que a maior tempestade que enfrentamos não é o mar agitado ao redor de nós, mas é a incredulidade dentro de nós. Jesus Cristo é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, para fazer sossegar o vendaval dentro de nossa alma e ainda mais para acalmar as circunstâncias que nos assolam. Quero que se lembre disso. No momento que a fé é pequena, o medo é grande. No momento que você perde a percepção de que Jesus Cristo está com você nas tempestades, fica alarmado e pensa que vai perecer. O medo e a fé não coexistem. A fé vence o medo e a presença de Jesus Cristo acalma as tempestades do seu coração e de sua alma e faz sossegar os ventos e o mar. Se estamos certos de que temos alguma fé em Jesus Cristo, devemos estar errados em ter qualquer medo. Quero que se lembre disso aqui e agora. Aquele que estava no barco com o matetés é o Criador do universo, Yeshua HaMashiach. As leis da natureza estão nas mãos de Jesus Cristo. A natureza ouve a voz de Jesus Cristo e obedece. O evangelista Lucas insere este registro da tempestade num contexto que enaltece e destaca o dinamis de Jesus Cristo. O evangelista e doutor Lucas está revelando seu poder sobre as leis da natureza
acalmando o mar. O evangelista e doutor Lucas revela sua autoridade sobre os demônios. O evangelista e doutor Lucas acentua sua autoridade sobre a enfermidade, curando uma mulher hemorrágica que vivia 12 anos prisioneira de sua enfermidade. Ele, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, em quem Lucas está escrevendo, relatando e registrou, ressuscita a filha de Jairo para provar que até a morte está debaixo de sua absoluta autoridade e dinamis, poder. Quero que se lembre disso. Agora, não é mais Jesus Cristo que está adormecido no rugido da tempestade, mas a tempestade que está adormecida aos pés de Epistates, o soberano, aos pés de Didáscalos, o mestre, aos pés de Quírios, o Senhor. Ele, Jesus Cristo, tem poder para repreender os problemas que nos atacam, as enfermidades que nos assolam, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, repreendeu o mar pela sua fúria e depois repreendeu os matetés pela sua falta de pistes, fé. Pense comigo, muitas vezes a tempestade mais perigosa não é aquela que levanta os ventos e agita o mar, mas a tempestade do medo e da incredulidade. O nosso maior problema não está ao redor de nós, mas dentro de nós. Quero que pense nisso. As tempestades não vêm para nos destruir, mas para produzir em nosso coração profunda admiração por Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. As tempestades são pedagógicas. Elas são a escola de Jesus Cristo para nos ensinar os maiores significados e conteúdos da vida. Aprendemos mais na tempestade do que nos tempos de bonança. Foi através do livramento de tempestades que os matetés, discípulos de Jesus Cristo, tiveram uma visão mais clara da grandeza singular de Yeshua HaMashiach. Eles, os matetés, discípulos de Jesus Cristo, que estavam com medo da tempestade, estão agora cheios de temor diante da majestade gloriosa de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Quero que pense nisso. Eles passaram a ter uma fé real e experimental e não a fé de segunda mão. A intervenção soberana de Jesus Cristo às vezes acontece quando todos os recursos humanos acabam. O extremo é a oportunidade que Jesus Cristo. As tempestades fazem parte do currículo de Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, para nos fortalecer a fé. Pistes, as provas não vêm para nos destruir, mas para tonificar as musculaturas da nossa alma. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, a pergunta que foi feita entre os discípulos. Lucas 8:25. Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros:
Quem é este? Pis ara et outros cai anêmulos, que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem. Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Coloque a Bíblia em sua mente. Você vai gostar do resultado. Muitos benefícios advirão. Este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, nos ferrolhos da eternidade, traçou um plano perfeito e vitorioso para a nossa salvação. Jesus Cristo. Este é aquele que fez todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, o Criador. Este é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Reios de Theos. Este é aquele sobre quem os patriarcas falaram e para quem os profetas apontaram. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é aquele cujo Cordeiro da Páscoa é um símbolo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela Arca da Aliança, pelo santuário, pelos sacrifícios, pelas festas, pelo sábado. Jesus Cristo. Tudo era sombra dele, Jesus Cristo. Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, sob a lei, para ser nosso Redentor. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Este é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Este é aquele que andou por toda parte fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo. Jesus Cristo. Este é aquele que deu vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos. Jesus Cristo. Este é aquele que purificou os leprosos, levantou os paralíticos e ressuscitou os mortos. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Jesus Cristo. Este é aquele que voltou para o céu e diz que foi nos preparar lugar, está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Este é aquele que governa os céus e a terra e prometeu voltar em glória para reinar com sua igreja. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Este é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Gostou do conteúdo e significado? Agora se sente preparado, nesse momento, a pedir a Jesus Cristo o perdão dos seus pecados? Se sente preparado para entregar sua alma, sua vida a Jesus Cristo? Ele, Jesus, é a única solução para a sua alma. Ele, Jesus Cristo, é a única esperança de sua alma. Só Cristo Jesus e Jesus Cristo salva somente. Venha, venha rapidamente para Jesus Cristo. Você vai encontrar ele na Bíblia, pois ele a escreveu a Bíblia. Venha, venha para Jesus Cristo, venha
para Yeshua HaMashiach, enquanto você tem fôlego de vida e respira o ar da graça de Deus, no momento de decisão em Cristo Jesus. Yeshua HaMashiach, seu destino, sua alma é selada.